O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25, diz que há caminho que para o homem parece perfeito, mas o fim dele conduz à morte. E eu quero meditar com vocês na mensagem para viver melhor desse momento, que existe um caminho certo, um caminho correto para o verdadeiro louvor. Louvor, todo mundo sabe, você conhece muito bem esta palavra, louvor. Louvor é honra, louvor é exaltação a alguém ou a alguma atitude que alguém tomou. Isso é reconhecido pelas pessoas. Então, nós chamamos isso de louvor, de exaltação, de honra. Fez alguma coisa que é boa, então podemos dizer que é digno de ser louvada ou louvado esse homem, esta mulher, ou essa pessoa que acertou algo que foi produtivo nesta vida. Então, nossa vida é feita de caminhos. E o assunto de hoje é esse: caminho para o louvor verdadeiro. O louvor verdadeiro tem um caminho. E Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, e ele teve a oportunidade de escrever alguns salmos, muitos deles sempre em louvor. Normalmente o louvor não incluía pedido, embora alguns salmos tenham alguns pedidos, mas sempre lembrando que Deus deve ser exaltado, Deus deve ser louvado pela sua grandeza, pela sua majestade, pela soberania de Deus sobre a vida do homem, sobre a vida do ser humano, pois foi Ele quem deu e quem criou e quem dá a vida. Ele deu, criou e dá a vida. Diante disso, então, eu medito com vocês no dia de hoje. Capítulo 16 de Crônicas, primeiro livro das Crônicas. Diz assim, vamos à leitura. A partir do versículo 8 diz: foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Então essa leitura ela começa assim, que eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi havia preparado e ofereceram holocaustos, ofereceram sacrifícios de comunhão. Holocausto é aquele sacrifício totalmente queimado, e o sacrifício de comunhão também é chamado na Bíblia de sacrifício de paz, de quem está em paz com a situação e quem está em paz com Deus e com todos, né? Então ele ofereceu sacrifício de paz e holocaustos diante de Deus. Depois de oferecer os holocaustos e o sacrifício de comunhão, que é de paz, Davi abençoou o povo e em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelitas. E aí ele passa a nomear alguns levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças, louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias
Vinha em seguida, depois Jeiel, Seminarote, ou Semirarmote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Quer dizer, está falando aqui de três Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da Arca da Aliança de Deus. Então nós vemos nessa passagem aqui que Davi preparou toda uma festa em louvor ao Senhor, com sacrifícios, com holocaustos, para agradecer, porque a arca foi colocada de volta na tenda que Davi preparou para abrigar a arca da aliança. A arca da aliança é aquela arca que Deus mandou Moisés preparar para guardar os símbolos da saída da escravidão do Egito. E essa arca ficaria como um símbolo da aliança que Deus fez com o homem, fez com o ser humano, fez com os israelitas principalmente, de habitar no meio deles, de ser o seu Deus, uma vez que estes não se desviassem do seu propósito de louvar ao único e verdadeiro Deus, que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, então nessa composição de louvor que Davi traz, que ele faz quando a arca vem para Jerusalém novamente, depois de ficar muito tempo fora de Jerusalém, compõe esse salmo de louvor, dizendo: cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu amor ou no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. E ele vai indo aqui, trazendo uma motivação para o povo louvar o Senhor. Mais embaixo, no versículo 19, diz que, ele lembrando, né, a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão, quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, vagueando de nação em nação, de reino em reino. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: não maltrate os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas, cantem ao Senhor todas as terras, proclame a salvação dia após dia, anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. E ele vai aqui, nesse louvor ainda, quando ele encerra a parte de composição poética para louvar ao Senhor, ele diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Aí todo o povo exclamou a uma só voz: amém. Isto é, assim seja, louvado seja o Senhor. Aí Davi já deixou ali os encarregados, né, Asaf e seus parentes, diante da Arca da Aliança. Aí diz que Davi depois volta, depois de deixar todo o ministério preparado ali na tenda, agora, depois dessa reunião de louvor, ele volta para a sua família. E diz aqui: então o povo partiu, cada um para a sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Então veja bem o caminho do louvor. O caminho do louvor é o caminho que Deus preparou para que o homem preste louvor a Ele, para que o ser humano preste uma manifestação de gratidão a Ele. E é nisso que eu quero ainda dar uma pincelada aqui no dia de hoje com vocês. Louvor, o caminho do louvor, o caminho para o louvor verdadeiro. O caminho para o louvor verdadeiro, querido ouvinte, que está agora prestando atenção a esta palavra, ele pode-se dizer que ele é composto de 3 partes, no mínimo.
Primeiramente, a preparação, nós vemos Davi preparando a tenda, né? O lugar onde a arca da aliança iria ficar pousada para ali manifestar-se a glória de Deus, a presença de Deus. A preparação, logo em seguida, ele prepara o serviço do louvor, que podemos chamar hoje o ministério, o ministério. E depois de tudo isso vem a colheita. Quando se fala em preparação, em primeiro lugar, nós vamos lembrar logo na preparação, para a preparação do louvor, ou da gratidão a Deus, de ações de graças ao Senhor, é necessário comunhão. Isto é, comunhão é ter paz com Deus, é ter tudo em comum com Deus. Deus é Deus de paz e não de confusão. Então é necessário para o louvor, essa preparação, é necessário que haja comunhão. Havendo comunhão, nós vemos aqui Davi preparando o lugar onde a arca iria pousar. Isto é, ele entendeu que a presença de Deus era importante. E para que a presença de Deus fosse manifesta, ele precisaria trazer aquilo no meio de Israel que simbolizaria ou que atrairia a presença de Deus por causa da obediência à vontade do Senhor, que é manter aquela arca da aliança que ele fez com Israel, a fim de que todos pudessem saber que um dia Deus tirou, depois de 430 anos, Israel do cativeiro no Egito e os trouxe com mão poderosa para a nova terra. Então, para o louvor é necessário comunhão, entender o que Deus quer, ter paz com Ele. Só quem tem paz com Deus é que pode entender os seus propósitos. E nessa preparação também, nós vemos aqui, além da pessoa ter comunhão, ela precisa ter despreendimento. Louvor com o coração preso em outras coisas, preocupado com outras coisas, não é um louvor perfeito, verdadeiro. Porque aqui nós vemos despreendimento. O que é despreendimento? Davi passa a oferecer sacrifícios de holocaustos. Sacrifícios em holocausto. Ou seja, matar os animais e oferecê-los totalmente queimados para o Senhor. E depois vem os sacrifícios de paz. Para isso, é necessário saber que tudo é do Senhor, não se prender a nada. Os holocaustos significavam o quê? Que todo animal e toda criatura pertenciam a Deus. Então me ofereçam o melhor do rebanho queimado, totalmente queimado. Matem e queimem tudo para mim, para mostrar que em seu coração há comunhão e despreendimento das coisas terrenas. O melhor não é para mim, o melhor é para Deus. O melhor do rebanho não é para ficar acumulado para o meu uso pessoal e da minha família, mas é para oferecer ao meu Deus. E quando o Senhor vê que há despreendimento, Ele aceita o louvor e começa a derramar as suas bênçãos copiosas que vêm do trono da sua graça. E depois desse despreendimento, da comunhão e do despreendimento, que é a preparação, olha, tudo isso aí é preparação para o louvor. Aí vem como é que ele deve ser, como é que deve ser essa preparação, deve ser individual e coletiva também. Davi ofereceu o seu, que estava no seu coração, mas o povo também trouxe os seus sacrifícios para que ali fosse oferecido diante do Senhor. Então o louvor, a preparação, ela envolve esses três aspectos. Primeiramente, comunhão, que é paz com Deus. E depois, despreendimento de tudo que nós temos, porque tudo pertence a Ele. E também a preparação deve ser tanto individual como coletiva.